Fala investidor, que é o Victor Mota do Investividade, para mais um vídeo da série de 30 vídeos para lhe ajudar a investir com tranquilidade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Tesouro Direto. Primeiro, parte daqueles 3 investimentos essenciais que eu falei no vídeo anterior. Então vamos lá aprender mais um pouco sobre essa modalidade de investimento que está ajudando muitos investidores a saírem da mesmice dos bancos e começando a ser rentabilizado e a investir de verdade. No começo, você só poderia investir em títulos públicos de forma indireta. Você teria que adquirir uma cota de um fundo de investimento criado por algum banco para que assim você fosse remunerado pelos investimentos que esse fundo fizesse. Com certeza, você iria pagar alguma taxa de administração para esse banco, sem falar no valor necessário para que você pudesse fazer esse primeiro investimento e começasse a investir. Então, foi criado o programa chamado Tesouro Direto. O nome é direto porque você, investidor, pode agora investir diretamente em títulos da dívida pública. Você pode emprestar dinheiro para o governo e ser remunerado por isso. Essa foi a grande vantagem da criação do Tesouro Direto, porque você, como investidor, recebe 100% da rentabilidade oferecida pelos títulos. Ou seja, você não tem nenhum intermediário que cobre taxa ou ganhe parte disso entre você e o governo. Então, se você pega a sua grana, empresta para o governo e o que o governo estiver pagando, você vai ser remunerado por aquilo. E o mais bacana é que os investimentos que estão disponíveis para nós, pequenos investidores, são os mesmos que estão disponíveis para grandes investidores, fundos de investimento. E a remuneração também é a mesma. Ou seja, você vai estar sendo remunerado pelo mesmo valor que os grandes players são remunerados através dos títulos públicos. Então, basicamente, investir em títulos públicos é emprestar dinheiro para o governo e ser remunerado por isso. Para você investir em títulos públicos, você tem 3 opções, basicamente. Você tem o Tesouro Selic, que é aquele que varia com a taxa básica de juros da economia. Você tem o Tesouro Prefixado, que é aquele investimento em que você tem uma taxa fixa no início, como eu falei no vídeo passado sobre investimentos prefixados. Esse é um investimento prefixado. Então, o Tesouro Prefixado, como o nome já diz, você tem uma taxa fixa. E você tem o Tesouro IPCA+, que é um investimento do título que ele é atrelado a um índice de inflação. Ele é um investimento pós-fixado e aí você vai receber uma remuneração fixa mais a variação da inflação no período que você receber. Então você basicamente tem essas 3 opções, você pode escolher entre algumas delas de acordo com aquele objetivo que você tiver. E aí dentro dessas opções você tem opções de remuneração que pagam um cupom semestral, ou seja, a cada 6 meses você vai receber uma parte desses juros já para você ir utilizando, remunerando no capital. E existem também diversos prazos que você pode escolher de acordo com o seu objetivo. Então, se você quer algo mais curto, você compra um título menor. Se você quer um prazo mais longo, você compra um título de prazo mais longo, próximo daquilo que você tem por objetivo. Outra coisa muito interessante dos títulos públicos é que eles oferecem títulos com prazos muito longos. Isso é importante para você que está querendo fazer uma acumulação de capital para você ter uma aposentadoria tranquila, porque não ensine imposto de renda até que o título seja executado, ou seja, até que você venda o título ou o título vence e você receba a remuneração do título, né? Você vai receber o seu capital e mais os juros do período. Então, assim, quanto mais longo o período, menos você vai pagar esse imposto de renda, ou seja, esse dinheiro vai estar lá no seu montante rendendo juros sobre juros. Outra vantagem do Tesouro Direto é esse prazo muito longo. Sem falar nisso, para você investir no Tesouro, você tem um valor inicial baixo, né? Conforme eu comentei em outros vídeos, você pode investir a partir de 30 e poucos reais, porque você pode comprar uma fração de título. Então você não precisa comprar o título inteiro, você pode comprar 1% do título, ou seja, 0,01 título. E assim você pode ir comprando cada vez mais, todo mês, um pedacinho do título, e aí você vai podendo acumular esse capital no longo prazo, conforme você quiser. Mas fique atento, porque os títulos públicos, apesar de serem investimentos de renda fixa, eles variam. O Tesouro Selic, que é um título atrelado
a Selic, né, a taxa básica de juros, esse é um título que tem um comportamento muito próximo aos outros investimentos de renda fixa, porque ele basicamente vai sendo remunerado cada dia a taxa Selic do dia, então ele vai sempre crescendo de valor dia a dia, então você vê um comportamento constante, crescente desse título. Já os outros dois tipos de título, que é o Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado, ele varia muito durante o período. Quanto mais longo esse título, quanto mais de 2045, 2035, então são prazos muito longos, esse título tende a variar mais no caminho à medida que ocorram oscilações de taxa de juros, que quando a taxa de juros sobe, o título tende a desvalorizar, quando a taxa de juros desce, o título tende a valorizar. Então você tem que ficar atento que esses dois títulos, tanto o Tesouro Prefixado quanto o Tesouro IPCA, ele possui essa característica de oscilação, que é chamada marcação ao mercado, mas é assunto para outro título. Você só precisa saber que eles vão variar, mas que no longo prazo eles vão sempre acompanhar a remuneração e a taxa que você contratou quando você fez a compra lá do seu título. Então, fique ligado, para você investir em Tesouro Direto, você tem essas três opções: Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Você pode escolher com um prazo adequado ao que você quer. Você pode comprar os títulos sob infrações. E a última parte mais importante chama-se liquidez. O que é liquidez? A liquidez é a facilidade que você consegue transformar esse seu ativo de investimento, seja o título, né, público, em dinheiro. Então, a liquidez do Tesouro Direto é 24 horas. Então, assim, você precisar do dinheiro, você pode vender esse título hoje, que amanhã, às 13 horas, esse dinheiro já está disponível na conta da sua corretora, e você pode fazer a transferência para o seu banco e utilizar da forma que você quiser. Então, isso é uma característica muito importante nos investimentos para quem está começando, porque ainda está começando a criar aquela reserva de emergência, está começando a criar um patrimônio. E aí, dessa maneira, você precisa ter, de algum momento, um capital mais rápido ali. Você pode utilizar os títulos públicos para fazer esse tipo de investimento. Agora vamos falar sobre rentabilidade do tesouro. Isso é que muitas pessoas já perguntam logo se o tesouro rende, se o tesouro não rende. Só por ele ser um investimento em que é distribuído para grandes players, o Tesouro Direto ele já vai pagar as melhores taxas do mercado. Ele não pode ser o que mais rentabiliza, mas dos investimentos mais sofisticados você vai estar sempre recebendo uma remuneração razoável. Por que o Tesouro Direto não paga tanto quanto outros investimentos que você pode ver por aí? Justamente porque o Tesouro Direto é um investimento de menor risco dentro da economia. Então, por ele ser um investimento menos arriscado, ele ser um investimento mais seguro, na verdade, ele vai pagar menos ao investidor, porque o investidor não vai ter esse risco de perder o seu dinheiro por um calote ou uma quebra do governo federal. Então, ele tende a pagar um pouco menos, e algumas pessoas vão querer comparar. Ah, mas o CDB aqui está pagando mais, o LCS está pagando mais que o título, mas você precisa ficar atento que se ele paga mais, ele carrega mais risco, então você tem que estar ciente que você está correndo esse risco. Sem contar no valor pequeno para que você possa começar e na liquidez, que é a facilidade que você consegue tirar esse dinheiro do tesouro. Então essas três características do tesouro: uma rentabilidade bastante razoável com o que se vê no mercado, uma liquidez de 24 horas, em um dia você consegue tirar seu dinheiro, e a barreira de acesso, que é a quantidade de dinheiro necessária para que você comece a investir, é muito pequena, e isso torna o investimento de Tesouro Direto, com certeza, um dos melhores do mercado. Então, fique atento. Se você ainda não conhece Tesouro Direto, procure saber. É um investimento que, com certeza, todo investidor deve ter em sua carteira. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado por estar aqui acompanhando essa série de vídeos, e eu te vejo no próximo vídeo.